Agora vamos falar do Rubro Negro, que ontem abriu aí a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e acabou perdendo para a equipe do Bahia, mesmo com o apoio de mais de 23 mil torcedores, que é claro, no final do jogo acabou vaiando aí o time, porque o Atlético jogou muito mal, principalmente no primeiro tempo, acabou jogando muito mal. O Everaldo, vamos ver os gols? O Everaldo fez aos 9 minutos 1-0 para a equipe do Bahia. Que golaço, hein? 1-0 para a equipe do Bahia, gol do Everaldo. Depois, jogada pela direita, o Gabriel Teixeira fazendo 2-0. Bahia abriu 2-0. Aí o Diório acabou fazendo o gol para o Furacão e o Luciano Juba, de falta, Léo Link nem foi na bola, hein? Fez o terceiro gol do Tricolor de Aço, final de jogo, Bahia 3, o Bahia vai a 30 pontos, o Atlético permanece com 25 e o Bahia na parte de cima, está no G4 da competição. Então, final de jogo, Bahia 3, Atlético 1 e a torcida realmente vaiou o time bastante ontem, pegou no pé do Thiago Heleno. O Thiago Heleno, que ontem renovou o contrato com o Atlético até 2025, mas ontem a torcida pegou realmente no pé dele. Marcelo Ortiz, e esta derrota do Furacão ontem, hein, Marcelo? Osmar Antônio, o Atlético tomou 3-1 do Bahia e fora o que o Bahia jogou muito mais que o Atlético. O time rubro-negro, infelizmente, eu vou ser repetitivo até, mas foi um dos piores jogos do Atlético. Já falei certa vez isso, Osmar. Só que de volta acontece isso com o time rubro-negro. Para mim, o Juca acabou escalando mal o time na despedida dele como treinador. Ele volta a ser auxiliar técnico, mas ele falhou. Ele tinha dificuldades realmente para formar o seu time. Mas para mim, ele erra no meio e erra ofensivamente. E na zaga, ele tira o Kaique Rocha, preservando o atleta, mas que é hoje o melhor zagueiro do Atlético. E deu no que deu. O Bahia também preservou os jogadores. O Rogério Ceni também não colocou o que tinha de melhor em campo. Mesmo assim, o Bahia foi melhor o tempo inteiro. Um primeiro tempo primoroso até fazer 2-0, depois o Bahia deixou de jogar, apenas administrou. Foi para o intervalo, o Atlético voltou com modificação com o Pablo, e quando o Pablo chuta para o gol, o goleiro faz uma boa defesa, o Atlético ali percebeu que podia ter algum momento bom. Fernando cruza, o Diório, que estava muito mal de volta no jogo, faz o gol que poderia reacender a esperança rubro-negra. Só que falta qualidade, falta condições técnicas melhores, individuais para os atletas e até coletivamente. O Atlético se perdeu muito desde que o Cuca foi embora, o Atlético não conseguiu voltar a fazer bons jogos. E foi assim novamente essa partida contra o Bahia. O Bahia faz o 3-1, numa falta cobrada, teve um desvio e no Diório, quer dizer, não é um jogador que também, além de tudo, não leva muita sorte e acaba perdendo por 3-1. Muita coisa tem que ser repensada. Técnico novo, mas apenas o técnico novo não muda a coisa, né? Falar primeiro do jogo, eu acho que é uma equipe muito boa, uma equipe muito bem treinada, organizada, que merece muito ser respeitada. Não fizemos um bom primeiro tempo, o início do primeiro tempo acabamos sofrendo 2 gols e remar com 2 gols é bem difícil. Mas falando do Bento, é bom ter ele de volta, é o nosso titular, né? Então é bom ter ele de volta, é um cara que eleva muito o nível e ajuda muito a confiança de todos. Ô Léo, essa sequência é ruim, né, de partidas dentro de casa, né? São 4 jogos sem vencer, isso incomoda o torcedor e obviamente que incomoda vocês também, não? Com certeza, falar primeiro de nós, falar primeiro do Léo Link. Desde o último jogo, São Paulo, que aconteceu tudo aquilo, fiquei uns 3 dias sem dormir, por conta da situação, da derrota, de tudo. Acho que todos os atletas têm sentido muito isso aí, porque a Arena sempre foi a nossa fortaleza, né? E a gente está numa fase ruim, só que com o apoio de todos, sei que é difícil, a torcida fica irritada, mas com o apoio deles, a gente se blindando dentro do clube que a gente vai conseguir primeira vitória, segunda e voltar a ser a temida Arena da Baixada. Até porque você perdeu o primeiro jogo como profissional, como goleiro do Atlético semana passada e agora tem essa sequência também. Já chegou a conversar com o Bento, ele voltando, e que dá para pensar neste jogo decisivo de sábado pela Copa do Brasil?
Olha, o jogo de hoje, o jogo do São Paulo, do Cruzeiro, esses jogos não voltam mais. A gente está tentando tirar o máximo de lição possível. E sábado é talvez o jogo-chave da nossa temporada até agora. Então a gente concentrar o máximo, tem um treino amanhã, tem um treino sexta, para chegar aqui e reverter um placar que é difícil. Léo, você é sempre muito sincero, você até estava falando aí que ficou mal pela tua expulsão, você sente bastante vitórias, derrotas, vibra com as vitórias principalmente. E há um momento em que o Atlético parece que acabou caindo, né? Dentro assim, ó, perdeu de 2-1 o jogo de ida da Copa do Brasil, vai ter que resolver essa situação em casa. Foi para uma repescagem de Sula, vai ter que resolver isso. Você entende que essa sua sinceridade aí responde pra gente, o Atlético tem forças para se dar bem nesses dois desafios? O jogo da volta à Copa do Brasil é dentro da nossa casa. Como eu falei, é difícil, mas com o apoio dos torcedores lá fora, com a cabeça boa, a gente tem total condição de reverter esse resultado. O jogo da Sul-Americana, repescagem é contra um adversário muito difícil, mas, de novo, o segundo jogo é dentro da nossa casa. Como eu falei, uma fase boa e fase ruim, elas acontecem e elas passam. A gente está numa fase ruim, vai passar. E, se Deus quiser, já acaba hoje. E sábado a gente já começa a vencer de novo. Léo, bem nesse momento mais turbulento é que você teve as oportunidades aí de jogar em sequência. Hoje a gente sentiu assim, claro que o domínio do Bahia no primeiro tempo também colaborou para isso, mas o time ficou nervoso e a torcida protestou bastante. Qual que foi o sentimento ali dentro de campo, principalmente naquele primeiro tempo em que o time não se achou? Olha, o sentimento é talvez indignação, não pelo fato das vaias, da cobrança, mas de estar tentando e não dar certo. Eu acho que esse é o principal, como eu falo, estou falando pelo Léo Link. Indignação de você tentar, não conseguir, e quando você erra, você é penalizado com o gol do adversário. Como eu falei, é fase, e essa fase vai passar. Léo, a torcida do Atlético tem uma das melhores médias de público do Campeonato Brasileiro. Quinta, sexta, às vezes sétima, agora sétima. O Atlético tem correspondido, na sua opinião, a essa mobilização da torcida em casa? Olha, eu diria que a gente não estaria se a gente estivesse fazendo corpo mole, se a gente estivesse agindo com displicência. Isso não está acontecendo. A gente fala, não está dando certo, mas a gente está sendo homem pra caramba. A gente está tentando, a gente está lutando, não está dando certo, mas logo volta e sim, eu acredito que sim, está fazendo por onde. Hoje a gente viu já o Martim Varenne acompanhando a partida nas tribunas, você desceu no intervalo. Já teve um papo com vocês? Como é que foi esse encontro? Como é que vocês reagiram à chegada dele? É um cara novo, é um cara que talvez seja a oportunidade dele, então ele tem apoio de todos do clube, do elenco, direção. Então é um cara que vai começar realmente 100% com a gente a partir de amanhã e a gente vai fazer de tudo para o primeiro jogo dele já ser uma vitória. Mas já teve essa apresentação, esse contato? Já sim. Só de apresentação mesmo, nada que interfira no jogo? Não, ainda não. O torcedor pode confiar em vocês ainda esse ano, Léo? O ano é longo. Nesses 6 meses aconteceram muita coisa. A gente já foi campeão, a gente já ficou, como você falou, 4 jogos sem ganhar dentro de casa. A gente já emendou vitórias, ficou líder do Brasileirão. Então sim, como eu falei, tem 6 meses. A gente está em 3 competições. A gente não está morto, a fase vai passar e o Atlético vai voltar a ser o protagonista. É verdade, tem que mudar a atitude dentro de campo, né, Marcelo Ortiz? Concordo em número, gênero e grau com você. Lembrando que o Martim Varenne, ele não teve a documentação regularizada e tecnicamente também não daria tempo, né, de comandar o time ontem. Então, a partir de hoje ele vai trabalhar, porque o Atlético volta a campo agora, já no sábado, às 18 horas na Arena, e esse é um jogo de mata-mata, porque é o jogo da Copa do Brasil. Lembrando, o primeiro jogo lá em Erechim, o Atlético perdeu pelo placar de 2-1 para o Ipiranga. Então, para avançar de fase na Copa do Brasil, agora o rubro-negro terá que vencer por uma diferença de 2 gols. É uma tarefa realmente complicada e vamos ver como que vai ser, então, a estreia do Martim Varenne. E o que eu falei, e o que eu vou falar, né, venho falando, na verdade, já a respeito aí das contratações,
o Atlético ele tem que contratar também. O Atlético já deveria ter ido ao mercado para buscar reforços já há bastante tempo. Principalmente, no meu modo de ver, o Atlético precisa de zagueiro. É impressionante, mas a defesa do Atlético às vezes dá um susto que é daqueles, hein? Fica aí a dica. Vai atrás de zagueiro. Tempo Extra. Oferecimento Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.